Então, eu quero colocar aqui para vocês que nós estamos fazendo uma avaliação técnica. Essa avaliação técnica, ela não pode deixar de levar em conta que existem situações, do ponto de vista humano, hoje, na faixa de Gaza, que são situações que podem ser entendidas como castigos coletivos. Quem tiver um mínimo de bom senso não pode refutar esta tese, porque, vejam, água, luz, bens essenciais, combustível. Eu bem acompanhei isso em relação ao que foi feito contra os armênios recentemente no antigo Oblast Nagorno-Karabakh. Não pode haver punição coletiva contra 2.300.000 habitantes, mesmo quando você combate um inimigo militar. Porque essas pessoas, elas precisam ter, no mínimo, um corredor humanitário para saída, o que já seria por si muito agressivo, mas seria um paliativo, uma medida emergencial, e a entrada de suprimentos, medicamentos, para atender os feridos, morfina. Tem gente amputada. Tem gente aí que está debaixo dos escombros e você não vai conseguir chegar com a ambulância a essas pessoas porque não tem combustível. Tem gente, tem família, tem criança, da mesma forma que a gente entende também, é até dispensável dizer, e condena qualquer tipo de violência que tenha sido cometido contra civis, crianças, mulheres e idosos israelenses. Uma coisa não justifica a outra. Um erro não justifica o outro. Um crime não justifica o outro. Agora, nesse momento me preocupa muito, porque não é o Rogério Anitablian que está dizendo isso. As reações no mundo árabe e no mundo islâmico, e até mesmo nas sociedades chamadas ocidentais, irão maciçamente refutar esse tipo de acusação. Irão claramente se opor a esse tipo de castigo coletivo. Não é possível que isso seja levado a cabo. Não é possível que isso seja realizado. Ainda que Israel tem, claro, o direito de se defender, evidente, do ponto de vista do direito internacional, mas não é concebível que se estabeleça um castigo coletivo contra 2.300.000 habitantes, 30 brasileiros, me parece que querem sair de lá, mas não conseguem, porque há um risco muito grande. A fronteira, nesse momento, com o Egito não está operacional, mas se estivesse, já haveria por si um risco muito grande que o ônibus em que eles fossem transportados pudesse ser alvejado. Quase tudo que se move hoje na faixa de Gaza é o objetivo dos ataques israelenses. Isso é só vocês consultarem as informações disponíveis nos meios, eu diria, vou dizer isentos, porque essa palavra ela é meio complicada, né? Todos temos nossos vieses, todos temos nossas interpretações e interesses, ainda que muitas vezes até não percebamos. Mas é nítido, e é anunciado por Israel, que água, luz e combustíveis e bens essenciais não chegarão a essas pessoas. Eu acho muito complicado. E acho que isso vai estimular o ódio. Porque o ódio, na realidade, ele bebe na fonte do desespero. O ódio bebe na fonte do desespero. Tem alguns ditados muito simples que dizem que quem apanha não esquece, quem bate esquece. E o desemprego, por exemplo, na faixa de Gaza, campeando entre 70% e 80%, ele já serve como uma certa alavanca para grupos radicais. Porque é um bloqueio por terra marear, que é um bloqueio por terra marear de muitos anos. Mas não nesses modos que está estabelecido agora numa situação de guerra. Ainda que a sociedade israelense exija que seu governo tome atitudes drásticas, esse radicalismo levará a muito ódio e muito derramamento de sangue no Oriente Médio. E aí eu aposto com vocês que um número de mortos nos próximos dias, palestinos, 10, 15, 20, 30 mil mortos entre os palestinos, fará com que nós tenhamos a abertura de outra frente. Outra frente que poderá levar a um enfrentamento entre Israel e Irã. Alguns analistas políticos até imaginam que os Estados Unidos e Israel, nesse momento, estejam construindo as condições de um ataque ao Irã. Ou, de alguma forma, o Irã seja arrastado para esse conflito
a partir da entrada do Hezbollah. Porque, da mesma forma, gente, vamos compartilhar essa live, porque essa live é fundamental para todo o Brasil compreender o que está acontecendo. Nós estamos às portas de um acirramento no Oriente Médio. Compartilha com a tua família, compartilha com o teu amigo da escola, da faculdade, nos grupos do Telegram, do WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo do clube, da vila ou do condomínio. Importante que todos estejam a par. Muitas vezes nós ficamos reféns da cobertura da mídia mainstream, e a cobertura da mídia mainstream, muitas vezes, ela é restrita em relação às suas possibilidades. Eles têm, muitas vezes, componentes, travas, até a nível político, não é? Eu não quero falar em falta de conhecimento, mas muitas vezes tem travas em relação a expressar claramente o que está acontecendo. E a situação é dramática. Nós estamos às portas de um acirramento que, na realidade, pode levar a uma tragédia muito grande no aspecto de derramamento de sangue no Oriente Médio e que pode acabar se tornando um conflito global. Se bem eu entenda que esse é um conflito pelo controle do Mediterrâneo entre chineses e os Estados Unidos da América do Norte, as consequências elas estão aí colocadas. Nós estamos falando na quarta-feira, 11 de outubro, 19 horas e 46 minutos, ano de 2023, e nós já falamos em 2.500 mortos aproximadamente em ambos os lados, a nível de números oficiais. Só que esses números crescem muito rapidamente. Esses números crescem muito rapidamente. E na medida em que esses números crescem, as consequências também crescerão. A parte, eu vi um comentário aqui da Elizabeth House no chat, que os iranianos só entrariam no conflito se fossem atacados, mas as pressões populares, as pressões políticas advindas de uma situação de uma grande tragédia em relação à população em Gaza, muito provavelmente arrastem o Hezbollah para o conflito, muito provavelmente arrastem outros grupos árabes, e aí você pode ter a resposta dos Estados Unidos. Você pode ter a resposta dos Estados Unidos, que se envolvendo diretamente, e eu estou muito longe de fazer qualquer tipo de projeção apocalíptica, mas podem, de alguma forma, se contrapor a interesse de outras potências nucleares. Não apenas da China, mas também da Rússia, da Índia. E isso pode escalar para um conflito muito mais perigoso que o conflito ucraniano. Olha, eu recebi uma pergunta também muito reiterada, que eu quero colocar aqui para vocês, não é? As pessoas perguntam qual a correlação deste conflito com o conflito ucraniano. O conflito ucraniano já causou muitos milhares de mortos, mas este é um conflito que é mais perigoso sob o ponto de vista do que ele pode oferecer de desdobramento. Essa situação pode virar um caos.